Boa tarde, boa tarde! Se você está chegando para assistir a reprise dessa live, nossa senhora, Malibu, o que é isso? Vem ver o pessoal, Malibu. Ele tava aqui quietinho, só porque eu comecei a live ele pulou. Pode ir, filho, vai. Vai. Olha eu, né, chamando gato de filho, aquilo que eu falei que eu jamais faria. Olha eu aqui fazendo. Hoje a nossa live é sobre inferno astral. Será que existe inferno astral? Né? É disso que eu vou falar hoje, tá? Acho que eu nem falei o tema da live. Tô aqui, né, olhando pra essa lindeza. Essa coisa linda de mamãe. Gente, bora lá, né? Vamos falar sobre inferno astral. Né? Para início de conversa, o que chamam de inferno astral, né? É o período que antecede o nosso aniversário, ali por volta de um mês. Tem gente que fala, ai, tudo começa a dar errado ao mesmo tempo, não sei o que acontece, mas todo ano é a mesma coisa, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma menina falando que todo ano antes do aniversário dela é péssimo, é ruim, é sofrido, né? E a grande verdade é que para astrologia não existe inferno astral, sabiam? Então essa sensação de que tudo tá dando errado ao mesmo tempo, isso na verdade é uma falsa percepção, tá? Que acontece, né? Quando a gente imagina como é que funcionam os astros, né? O céu ele tá se movimentando a todo momento. Nossa senhora, quase que leva uma rabada aqui. O céu tá se movimentando a todo momento. E nunca é o mesmo movimento, entendeu? Não tem como todos os anos, no mesmo período, acontecer o mesmo movimento no céu. É impossível, né? Então não tem como tudo dar errado sempre antes do seu aniversário, entendeu? É uma questão lógica mesmo, pela própria forma como funciona, né? A questão dos trânsitos, progressões, direções. Malibu, por favor, não causa na live, meu filho. Tô aqui falando, o negócio é sério. Mas vamos lá, continuando. Inferno astral, né? Malibu tá tirando meu raciocínio aqui, gente. Inferno astral não existe porque não tem como todo ano, na mesma época, o céu se movimentar do mesmo jeito, né? Seria praticamente impossível, né? É impossível, não precisa, né? Praticamente, é impossível mesmo, né? E por que acontece de algumas pessoas acharem que quando tá chegando o aniversário, tudo fica mais difícil, tudo fica pesado, coisas ruins acontecem? A verdade é que existem ciclos, né? A vida é feita de ciclos. E a gente tem um ciclo sempre que vai do nosso aniversário até o próximo, né? E que a gente chama de revolução solar. E a revolução solar, ela mostra pra gente quais são as energias que vão permear o nosso ano, né? Que vão nos ajudar a evoluir, né? A seguir pelo ano de uma maneira mais leve, assertiva, né? E quando a gente não tem consciência de que energias são essas, pode ser que aconteça da gente querer pegar ali um reminho, né? E ficar remando contra a maré. A maré tá te falando pra vir pra cá, e aí você lá pega o reminho e luta bravamente pra ir pro outro lado, né? E acaba ignorando o que as energias estão te orientando a fazer, né? É por falta de percepção, por falta de conexão mesmo com a própria intuição, né? E aí, quando isso acontece, é fato que quando tá chegando o fim do nosso ciclo, que é perto do aniversário, é normal você chegar cansado, chegar exausto, porque você tá remando com um reminho contra uma... tendo uma maré te levando pro outro lado, né? E por isso que eu sempre falo que consciência é resposta, né? Quando a gente tem consciência das coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente tem resposta pro que a gente quiser, né? Eu mesma recentemente tive aí uma crise vocacional, né? De questionar, ai meu Deus, e agora? Eu vou trabalhar com o quê? Eu não gosto mais de falar sobre esse assunto que eu falava, né? O que eu vou fazer da minha vida? E eu consegui resolver olhando para os astros, né? Olhando para o meu mapa astral, né? Para minha revolução solar agora desse ano, né? Que eu já tinha feito, mas olhando para ela com intenção, eu consegui entender que eu deveria seguir um caminho totalmente diferente do que eu vinha seguindo e que tava tudo bem, que eu ia me realizar, que ia ser muito bem sucedido, porque tinha a ver com os meus valores, tinha a ver com a minha própria missão, né? Que tá lá claramente no meu mapa astral.
E isso facilitou que eu tomasse a decisão, né, de começar a trabalhar com astrologia, de estar aqui falando com vocês hoje sobre inferno astral. Que dia que eu ia fazer live, que eu ia imaginar que ia fazer live falando de inferno astral, né? São as novidades da vida, né? E então, assim, quando a gente tem consciência de quais são as energias que estão nos conduzindo rumo à nossa evolução, fica muito mais simples da gente lidar com elas no dia a dia. Né? Mesmo quando existe algum desafio, a gente sabe que aquilo está acontecendo para nos levar para o mais. Né? Já quando a pessoa não tem consciência e ela não se conecta com o fluxo, né, com aquilo que flui bem para ela naquele ano, é natural que ela se questione, é natural que ela chegue exausta perto do aniversário dela, porque tem um ciclo ali que está se encerrando para outro começar, entendeu? Né? Então, assim, é muito mais uma questão de falta de percepção das energias que permearam aquele ano e de ter lutado bravamente contra elas em alguns casos, né, que faz a pessoa achar que tem alguma coisa acontecendo, que tem alguma coisa que tá deixando ela mal antes do aniversário, do que os astros em si que estão cuidando lá da vida deles, estão fazendo outras coisas, não tem nada a ver com o nosso aniversário. Né? O céu está se movimentando, independente de ser um mês antes do nosso aniversário, né? Cada mês que antecede o nosso aniversário vai ser de um jeito, o céu vai estar de um jeito diferente, né? Então, não existe inferno astral, não fiquem preocupados com esse tipo de coisa, né? Se você tá chegando perto do seu aniversário e tá sentindo que a energia não tá legal, sabe? Tá se sentindo exausto, tá cansado, sente, né, que, ai meu Deus, parece que... né, eu tô afogando aqui, né? Que ano que foi difícil pra mim, né? Se você se sente assim, é sinal de que tá faltando você se conectar com você, sabe assim? E coisas que você pode fazer pra conseguir essa conexão, tá? Até anotei aqui umas coisas pra falar pra vocês. Uma delas é você ser mais bondoso consigo mesmo, sabe? Assim, ser mais gentil, ser mais compreensivo, sabe? Assim, aceitar as próprias limitações, sabe? Não ser a pessoa que tá sempre com chicote, se chicoteando, se cobrando um monte de coisas, né? Por quê? Porque somos falhos, a gente erra, né? A gente não acerta o tempo inteiro. Então tá tudo bem se a gente falhou por algum motivo durante o ano, né? Não adianta ficar se culpando e sofrendo ainda mais por uma coisa que já tá lá no passado, né? Presente, ele é só esse segundo aqui, é essa live que você tá passando aqui, que você tá me ouvindo, é só isso que é presente. O resto ou tá no passado ou tá no futuro, né? Então, quanto mais a gente coloca o nosso foco no presente, mais a gente consegue ser grato, que é outra coisa que tá anotada aqui. Se tá chegando perto do seu aniversário, para um pouquinho, reflete, sabe, assim, pensa em tudo que deu certo nesse período, né, reflete sobre os aprendizados e seja grato por tudo, por todos eles. Não importa se foi algo desafiador, se foi algo que chegou para trazer coisas boas para você, mas assim, a gente precisa ser grato por todo o processo, né? Para evoluir, a gente precisa passar por um longo caminho, né? E o nosso ano, ele traz as energias que são totalmente necessárias para aquele nosso momento, sabe? Assim, a evolução, ela não dá grandes saltos, né? Existem coisas que levam tempo, que pedem amadurecimento. Então, quando a gente está perto de um aniversário, é legal parar para refletir, né? Para refletir sobre o ano e também para agradecer, seja lá o que for que tiver acontecido, sabe? Assim, aconteceu porque é para te levar para o mais, acreditar nisso. Ter fé de que as coisas acontecem no momento certo pra gente evoluir, pra gente conseguir se desenvolver, tá bom? Que mais? Hora também, né, de separar esse momento pra refletir, porque a vida é tão louca, a gente trabalha tanto, a gente faz tanta coisa, cuida de tantas questões ao mesmo tempo, né, que muitas vezes a gente não para pra pensar. Não para pra pensar no quanto as coisas... acontecem exatamente para nos levar para o mais, como eu falei, só que assim, parar, sabe aquele momento seu de olhar para o nada, sabe, e pensar, meu Deus, né, aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, refletir sobre cada mês, sabe, fazer um balanço, né, de tudo que aconteceu, se foi bom, se foi ruim, né, entender que o ruim, ele gera aprendizado sempre, então nunca algo é ruim de fato, né, sempre acontece para que a gente cresça, para que a gente evolua, né, e também, uma coisa importante, tá? Aprender a apreciar os momentos que a gente tem de reclusão,
sabe? Assim, os nossos momentos de caverna, os momentos em que a gente quer se isolar, que a gente quer ficar sozinho, que a gente não quer conversar com Deus e com todo mundo e, ai meu Deus, tenho que estar com a minha família, tenho que isso, tenho que aquilo. Não, existem momentos que são só seus, é seu com você mesmo. E valorizar esses momentos, porque assim, tem gente que fica querendo fugir de tudo que se relaciona à introspecção, né? Porque acha que é negativo. Só que, na verdade, esses momentos eles são essenciais pra gente ganhar força, né? Eu passei por um momento recente, né? De querer ficar quietinha, reclusa, de não querer fazer live, de não querer fazer posts, de não querer aparecer na internet. E olha só como isso foi importante pra eu estar aqui agora falando com vocês sobre inferno astral, né? Eu mudei totalmente aqui a minha comunicação, né? Eu tô falando de uma coisa que é super leve pra mim, né? Que eu sempre acreditei a minha vida inteira, que sempre fez toda a diferença pra mim, mas que eu nunca tinha pensado em transformar em uma profissão, que era só hobby, né? E eu consegui enxergar isso porque eu parei um tempo, olhei pra mim, né? Consegui silenciar, sabe? Assim, esse barulho todo que tem na internet, que tem nas nossas vidas como um todo, né? E assim, hoje eu sou grata, sabe? Assim, eu sabia que eu tava entrando num túnel, né? O próprio astrólogo que me atende, ele me avisou, né? Que eu passaria por um momento de reclusão, de olhar pra mim, de ter que ficar sozinha. E hoje eu tô muito grata por ter vivido tudo isso, porque foi de onde eu tirei força pra estar aqui hoje falando com vocês, tá? Então, assim, é respeitar tudo isso. Tá chegando o aniversário? Para, reflete, né? Separa um tempo para você fazer um balanço do seu ano, né? Seja grato, né? Lembra de valorizar esses momentos de introspecção, de saber que eles são necessários pra gente ganhar força, pra gente subir lá pro meio do céu, né? Pra nossa vocação profissional, pra gente realizar tudo que a gente quer pra nossa vida. Então, assim, entender que existem os momentos, sim, de extroversão, e existem momentos também que a gente quer olhar pra dentro e eles são essenciais pra gente se autoconhecer, pra gente aprender a se amar mais, pra gente se valorizar, né? E isso faz toda a diferença pra que a gente consiga evoluir de fato, tá bom? Então, é isso, galerinha. Não existe inferno astral, tá? Não tem isso de ficar mal antes do aniversário. Toda vez que estiver chegando seu aniversário, para fazer esse balanço, olha pra você, acolhe, né? Tudo que tiver acontecido no seu ano, né? Entenda que aconteceu por uma razão, né? Busque consciência para saber que razões são essas, né? Para onde que as energias estão te levando, né? O que você quer realmente para sua vida? Reflita para isso, reflita sobre isso, né? E eu tenho certeza que essa sensação de estafa, de cansaço, de estar chegando em mais um aniversário, se sentindo pesado, né? Isso vai acabar passando. Super Dani, amo. Quem não fez o mapa ainda, faça. Ela é incrível. Obrigada! Janete, tá chegando o meu, Dani. Oba! Gente, a agenda tá lotada, graças a Deus, né? Muitas pessoas agendando mapa, revolução solar. Isso que eu tô falando agora de inferno astral tem tudo a ver com a sua revolução solar, que é um período que vai de um aniversário até o outro, que é o seu ano pessoal, né? A gente tem como ver quais são as energias que estão permeando o nosso ano, né? E o que a gente tem que olhar com mais carinho, com mais cuidado naquele período, pra gente evoluir de uma maneira natural, sabe? Assim, sem pressão, sem esse desespero de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não entendendo pra onde a gente tá indo, tendo consciência de quais são as áreas onde a gente vai ter que colocar mais energia naquele período. Pra que a gente, para que o ano flua de uma maneira mais tranquila e a gente possa tomar as nossas decisões de maneira mais assertiva, né, de maneira mais leve. E se você que está assistindo tem dúvidas sobre vocação, sobre os seus talentos, sobre como fazer mais dinheiro com a sua profissão, lá no link da bio aqui do Instagram tem um link para você clicar que chama Momento Eureka. O que é o Momento Eureka? É um momento onde eu olho para o seu mapa astral e respondo a sua principal dúvida profissional. Olha que bacana, né? E, gente, não adianta colocar lá assim, Dani, para eu mudar de emprego? É para eu sei lá o quê? Não, isso eu não vou conseguir responder. Eu vou conseguir responder quais são os seus principais talentos monetizáveis, né? Qual que é a sua vocação profissional? Como é que a sua rotina de trabalho ela pode ser mais leve?
Coisas desse tipo, porque eu consigo olhar quais são as energias que estão nas casas do trabalho, né? E claro que não é só uma questão de olhar que signo que tá lá, tem toda uma complexidade de olhar os planetas, os regentes, né? Dispositores e energias que podem ser várias na mesma casa, né? E analisar isso de maneira conjunta e terapêutica, tá? E é isso que eu faço lá no dia da análise da Revolução Solar, de quem já garantiu aí a sua, né? Várias pessoas já se inscreveram, tô mega feliz com esse início, né? De processo aí, trabalhando com astrologia. E muito obrigada pela confiança de todos que já fizeram esse movimento, né? De todos que já foram atendidos, os que estão aguardando, né? Tenho certeza que é só o começo de uma longa jornada, de muita felicidade, de muita luz, né, que esse trabalho veio para trazer para vocês e principalmente para mim, porque não tem ninguém que se beneficie mais desse trabalho do que eu, sabe? Todos os dias eu entro em contato com questões que são minhas também, né? Esse é o presente, né, de trabalhar de forma terapêutica, né? A gente lidar com as próprias questões de uma maneira muito mais leve. Então eu sou a pessoa que mais recebo, pode ter certeza disso. E se você quer participar lá do Momento Eureka, lembra de clicar lá no link da bio, de se inscrever, de colocar a sua principal dúvida profissional, né, sobre vocação, ou sobre de fazer dinheiro com a sua profissão, ou sobre rotina de trabalho, que pra mim vai ser uma grande alegria poder te ajudar, poder trazer luz aí pra sua jornada, tá bom? É isso! Né? Essa foi a live sobre inferno astral. Não existe inferno astral, é a gente que cria essas coisas na nossa cabeça. É muito aí uma ideia netuniana, né, de vir trazer uma vozinha de você pode isso, você pode aquilo, aí você tá no inferno astral, então tudo vai dar errado. E é uma grande bobagem, tá? Não existe isso pra astrologia, tirem isso da cabeça, porque a gente tem comando sobre a nossa vida, a gente pode escolher o que a gente quer, somos protagonistas da nossa história, né, Malibu? E tenho certeza que se vocês assumirem as rédeas da própria vida e agirem de maneira mais consciente, tudo vai ficar mais leve, tá bom? Malibu, conta aí, esse pessoal vai sextar antecipado? Como é que vai ser? A gente tem que fazer um post sobre isso, né? Beijo grande pra todos! Tchau, tchau!